O Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas e procedimentos estéticos do mundo. Essa realidade, porém, traz algumas preocupações, como a procura por profissionais sem qualificação e a incidência de erros médicos. No Brasil, mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos são feitos todos os anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entre as áreas médicas mais buscadas está a da dermatologia. Os procedimentos estéticos mais procurados hoje em dia no consultório dermatológico são aqueles para rejuvenescimento, para prevenção do envelhecimento, né? Então, os principais atualmente são a aplicação de toxina botulínica, de preenchimentos com ácido hialurônico injetáveis, bioestimuladores injetáveis de colágeno para tratamento de flacidez e também os tratamentos a laser. A grande quantidade de procedimentos estéticos realizados pelos brasileiros acende um alerta para um problema: a procura por clínicas clandestinas e quase sempre mais viáveis financeiramente e a incidência de erros médicos. Essa realidade demonstra a importância da busca por profissionais sérios e capacitados. É extremamente importante que o paciente que deseja realizar tratamentos estéticos procure um profissional capacitado, que é o médico dermatologista ou cirurgião plástico, justamente porque todos esses procedimentos têm um risco inerente a eles, né? O profissional ele deve estar sempre atualizado na técnica, capacitado, tem que ter uma experiência para a aplicação desses tratamentos, mas mesmo assim sempre existe um risco. Muitos procedimentos que dão errado vão parar na justiça. Recentemente, no Distrito Federal, uma clínica de estética foi condenada a pagar o valor de R$ 3.160 por danos morais e materiais para uma cliente que ficou com a boca torta após ser submetida a uma aplicação de toxina botulínica. Em casos assim, a recomendação é sempre procurar os direitos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor assegura que é direito do cliente ser protegido e avisado a respeito dos produtos ou serviços que podem oferecer riscos à saúde e à segurança. O Código Civil também oferece essa proteção. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o promotor de Justiça de Direito do Consumidor de Minas Gerais, Fernando Martins. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Boa tarde. Boa tarde, excelente estar com vocês no canal do TV Justiça. Que bom, o prazer é todo nosso. Bom, falando sobre o ponto de vista jurídico, quais são as obrigações de cirurgias estéticas e daquelas reparadoras? Devo deixar bem claro que isso se trata de uma relação contratual. A relação médico-paciente, para esses casos, é uma relação de cunho de natureza contratual e embute uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de um serviço. Nesse caso, nós temos inúmeros deveres aí, das partes, né? Vamos dizer, do paciente dar todas as informações a respeito de sua saúde, mas também é importante verificar que o profissional médico ele tem deveres de informação e deveres de esclarecimento. Isso é muito importante por parte do médico, ele informar todas as consequências do ato cirúrgico, né? Esclarecer, falar das consequências do ato cirúrgico. Entre os outros deveres dos médicos também, nós temos os deveres de técnica e perícia e um dever geral, que nós chamamos de dever geral de cuidado e de diligência. Então, justamente a ofensa a esses deveres que se leva aí à famosa culpa médica. Promotor, às vezes o médico fala assim, assina essa documentação aqui, porque se der alguma coisa errada, né, você está ciente, eu te expliquei. Esse documento, ele é legal? Se trata da busca de um consentimento esclarecido, só que o modo como que ele está sendo feito, ele não vai se portar ao final como um termo de consentimento esclarecido. Porque, na realidade, o médico, o profissional, a secretária do médico está buscando o consentimento do consumidor. Mas, em rigor, ele não está esclarecendo os direitos e os deveres de ambas as partes. Então, isso é necessário. O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor retrata desse consentimento esclarecido, inclusive retira a força obrigatória do contrato para o consumidor e fixa a força obrigatória para o fornecedor, no caso, o médico. Então, o consentimento esclarecido é aquele que está envolto a um vínculo, mas esse vínculo está ligado aos deveres de informação.
Eu ia justamente perguntar ao senhor sobre essa questão de direitos e garantias. Estão previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil também? E quais situações? Sim, na responsabilidade civil médica do Código Civil, nós estamos ligados a uma construção toda de obrigação de meios e resultados. É uma construção até bizantina, mas até hoje aplicada pelos tribunais. Até porque no artigo 951 do Código Civil nós temos a responsabilidade civil ali por imperícia. Mas no Código de Defesa do Consumidor nós temos a responsabilidade civil nas relações de consumo, seria uma responsabilidade civil voltada ao fato do serviço, em que o ônus da prova é invertido. É invertido como? Né? É o médico que tem que provar que não há culpa da parte dele, né? Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor prestigiou a responsabilidade subjetiva do profissional médico, né? Mas, ao mesmo tempo, inverteu o ônus da prova. É o médico que tem que comprovar que da parte dele não houve culpa e muito menos a infração àqueles deveres que eu disse no início, né? Que é o dever de perícia, o dever de informação, o dever de esclarecimento, o dever de técnica. Doutor Fernando, os números são surpreendentes, né? Porque o Brasil, mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos aqui no país são feitos todos os anos. Como é que vem sendo a atuação do Ministério Público? Vocês recebem casos como esses? Não muitos, mas recebemos, né? E nesses casos, o que nós fazemos? Né? Nós pedimos todos os prontuários, isso é importante, encaminhamos esse prontuário para a Central Médica da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, né? Que vai avaliar ali se houve o cumprimento desses deveres de acordo com o prontuário, né? Uhum. E chegando aqui à conclusão médica, se ela indicar que houve culpa do médico, nós tentamos aqui, inicialmente, fazer uma conciliação. Caso isso seja impossível, nós instauramos, através do PROCON estadual, que ele tem prerrogativas administrativas, processos administrativos sancionatórios em face do médico. Devemos lembrar também que a responsabilidade não fica também só presa na pessoa do profissional médico, né? Aí nós temos também as clínicas e até hospitais que respondem objetivamente a partir dessa situação lesiva. E o consumidor, o paciente, só para a gente finalizar, também precisa ter atenção redobrada, né? Procurar profissionais qualificados, porque também depois não adianta bater no Poder Judiciário, nem ir lá na porta do Ministério Público, reclamar, se não teve aquela atenção na hora de procurar o serviço, né, promotor? Sim, é essencial. No início da notícia que nos chama para essa entrevista, ficou claro que algumas clínicas aí elas estão atuando de forma irregular. Essa questão toda está ligada, inclusive, a questões criminais, né? E isso deve ser apurado pelo Ministério Público. Às vezes, ele recebendo uma denúncia ou uma reclamação por parte do consumidor, é necessário verificar aí se não há aí um rompimento de critérios legais para o ofício dessa atividade, né? Em caso em que nós estaríamos diante de crimes. E é sempre bom também levar em consideração o trabalho das vigilâncias sanitárias, que podem muito ajudar na verificação da qualidade dessa prestação de serviço. Ok, promotor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Fernando Martins, que fala com a gente direto de Minas Gerais. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, muito obrigado.